Olá, gente. Então, vou iniciar um pouquinho do estudo sobre som, um pouco de teoria musical. Conforme o texto que eu enviei, diz assim: som é tudo que nossos ouvidos podem ouvir, ou seja, todos os barulhos possíveis de ouvir. E a ciência ainda nos traz que existe uma forma de captar aquilo que o ouvido humano não escuta, mas através de frequência forma um gráfico no computador e tu sabe que ali é a existência do som. Às vezes até nós não estamos ouvindo, mas ele está presente. Então, ficar sem ouvir som praticamente não dá. Diz, e a explicação vai ser muito simples de mostrar aqui no violão, que som é vibração, é movimento. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhada então nessa corda que eu vou tocar. Elas estão paradas, ó. E olha agora. A quinta corda, então, ela faz este movimento, essa oscilação. E essa oscilação é a oscilação que a gente vê, por exemplo, no aparelho que verifica aquela questão do coração que os médicos usam. Quando aquele gráfico faz pi, pi, pi. Essa oscilação é a oscilação do movimento, é a oscilação, assim como a corda está fazendo, só que muito rapidamente, porque eu toquei nela forte, mas é essa oscilação que faz com que crie a onda sonora, e essa onda é formada por vibração. Tudo é vibração. Então, o que eu posso dizer além disso? Mostrar alguns exemplos específicos de como identificar o som. Os instrumentos musicais eles têm notas específicas. Quando tocam 1, 2 ou 10, elas soam de uma forma diferente, ó. Então, o instrumento musical ele define a frequência, ele define o tipo de vibração que é, assim como a voz, que tu pode fazer e tudo muda. Mas tem aquela combinação de vários sons que não vai ser identificada a nota, mas tu escuta o barulho. Por exemplo, uma máquina de lavar trabalhando, uma batedeira, um liquidificador, tu escuta um barulho muito forte, e eu posso dizer que ele é muito intenso, mas ele, em termos musicais, é indefinido. Já que eu falei na palavra intensa, eu vou explicar a intensidade. A intensidade é a maneira como nós vamos ouvir se o som é mais fraco ou mais forte. Na reprodução de um som, tu não tem, dificilmente tu tem um aparelho de volume. Volume normalmente tu encontra em eletroeletrônicos. Mas, por exemplo, na mão da gente, não. Então, se eu precisar de um som fraco, eu vou tocar fraquinho. E se eu precisar de um som forte, eu pressiono forte a corda. Isso é intensidade. Pode ver que a nota é a mesma. Eu toquei isso aqui. Mi, Fá, Sol. Toquei de duas formas diferentes. Uma intensidade fraca e uma intensidade forte. Que é diferente também de duração. Duração é o tempo que esse som percorre, é o tempo que esse som ele vai ficar vibrando. Por exemplo, ele pode vibrar durante 1 segundo. 1 ou 2. 1, 2, 3 ou 4 ou 5 até eu parar. Então, intensidade é a forma como tu percebe se ele foi tocado forte, se ele foi tocado fraco. Duração é o tempo que esse som vai ficar vibrando. Aí, a altura. A altura não é de ser comprido ou bem baixinho. A altura em música tem a ver com agudos, sons finos, e sons grossos. Então, um som alto em música é um som fininho. Um som baixo é um som grosso. Mas, professor, alto não é quando a gente ouve aquilo muito alto, que a gente levanta o volume? Bom, aí em música não.
aquilo é intensidade. Eu posso escutar um som bem alto e fraco, de pertinho, ou um som bem alto e forte, um som baixo, um som grosso e fraquinho. Tão fraco que às vezes não dá para ouvir direito. E um som grosso e forte. Então, em música, o que define se a gente vai ouvir aquilo forte e fraco é a intensidade, não é volume. Alto e baixo significa alto, fininho, baixo, grossão. E um item muito específico, todo mundo tem, mas a gente não sabe muito bem como avaliar isso. É chamado timbre. Como assim timbre? Timbre é a qualidade do som. Se o som vai ser forte, fraco é uma coisa. Se o som vai ser com mais alto ou mais baixo é outra coisa. Mas e se tiver a mesma nota musical e dois sons diferentes? É como duas pessoas conversando. Elas podem estar conversando no mesmo tom, mas cada uma tem a sua voz. E essa qualidade da voz, essa qualidade única, é que se chama de timbre. Eu vou tocar para vocês, por exemplo, aqui no violão, a nota chamada Mi. Ela vai ter este som. Mas ele também pode ter este som. E é a mesma nota. Oh, mas como assim é a mesma? Uma é grossa e uma é fina? Exatamente. Uma tem uma característica mais alta, a outra tem uma característica mais baixa, mas ainda assim elas são a mesma, escuta bem. Elas até se fundem, como se fosse uma só. Elas combinam. Se eu tocar uma nota que não combina, escuta bem. Causa uma estranheza. Quando eu toco a mesma, elas se fecham. Só que uma é mais alta e uma é mais baixa. As duas podem ser tocadas fracas ou com uma intensidade mais forte. Mas o que define a diferença entre elas, de agudos e graves, é o timbre, é a característica específica de cada uma. Normalmente nos instrumentos musicais, as menores, as pequenas, as mais finas, são mais altas, são mais agudas. Os instrumentos maiores, mais imponentes, as cordas feitas mais grossas, com materiais mais fortes, ela vai ter um som mais grosso. E isso é a explicação sobre as características do som.